Estou resolvendo esse problema do ar-condicionado. Deixa eu pegar o controle correto. Deixa eu fechar aqui. Porque colocaram uma pressão na lanchonete lá. Quem que eu encontrei mesmo? Me encontrou na lanchonete. Falando que ficou sabendo que a aula é boa. Aí eu falei, ixi, agora a pressão aumentou, né? Bom, pessoal. Então, né? O povo da aula apresentou aqui com a online. A gente vai estar trabalhando aqui com conceitos de linguagens formais, tá? Eu vou seguir pelo Paulo Glaff, que é o livro que está lá disponível no Moodle nosso, certo? E hoje a gente vai iniciar com alguns conceitos preliminares. A gente já viu uma breve revisão, né? E precisamos aí trabalhar os blocos fundamentais. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, como eu já tinha antecipado para vocês, e o início tem a ver, na verdade, com o início de toda a computação, certo? Porque não basta querer automatizar, tornar algo automático, programável, se você não tem dois elementos fundamentais. Isso vocês sabem muito bem, porque hoje a gente trabalha com esses dois elementos em um outro nível, muito mais avançado, que é o hardware e o software, certo? Não dá para pensar só o software ou só o hardware de maneira individualizada. Essas duas coisas elas têm que funcionar conjuntamente, certo? Então, quando eu vou trabalhar no software e hardware, todas as bases estão aqui colocadas dentro do que a gente vai estudar nesse curso. Claro, as bases, porque tem outros desdobramentos que virão das outras disciplinas, certo? Como, por exemplo, sistemas digitais, que vão dar base de como a gente vai transpor a parte de hardware, a teoria, né, do que é um autômato, do que é uma automatização, dentro do conceito teórico para um conceito efetivo, funcional, certo? Para transformar em realidade, ok? E também não basta, né, eu trabalhar os conceitos fundamentais de linguagens que sejam compatíveis com a formulação teórica do que é um autômato, do que é uma máquina de calcular, uma máquina de automatizar processos, uma máquina programável, se isso não puder virar realidade. Então também essas linguagens e as propriedades que elas têm que se reverter nas linguagens de programação, né, que a gente efetivamente desenvolve, certo?
Então, tudo isso que a gente vai ver ao longo desse curso, vai trabalhar nessa linha e, posteriormente, né, ao final do curso, lá no último capítulo, a gente vai ver como isso vai se linkar com essas coisas aqui que são efetivamente o resultado de todo o trabalho que foi construído por filósofos, matemáticos, quando nem se existia o conceito de ciência da computação, certo? Bom, e como que a gente constrói todo modelo, todo o problema, que é um problema complexo, tanto é que demorou milênios para ser efetivado, certo? Por quê? A ideia de automação sempre existiu. A ideia de fazer máquinas sempre esteve presente, né? No sentido de desenvolver tecnologias que pudessem facilitar a nossa vida e aumentar também o nosso poder sobre o mundo que nos cerca, né? Porque não é fácil você ter que estar sujeito aí a ser atacado por dinossauros, na época que tinha dinossauro, né? Ter que ser atacado por tribos, na época que as tribos nômades, né, conquistavam territórios para buscar alimentos. E isso foi forçando com que a gente desenvolvesse tecnologias para nos proteger, tem outros desdobramentos de contrato social, né? Por que a gente se organiza em sociedade, por que a gente respeita as leis, e por aí vai. Mas o fato é que a tecnologia, ela invariavelmente passou por todo esse processo. Senão a gente estaria vivendo como vivia há 3 mil anos atrás, 4 mil, 5 mil anos atrás. Ok? Se bem que hoje não está tão diferente em alguns aspectos. Bom, e qual foi o grande limitador para que esses conceitos pudessem ser efetivados? Não foi o limitador da forma de pensar o cálculo, porque já existiam máquinas de calcular há muito tempo atrás, ábacos, né, e outros tipos de calculadores. A grande questão é que começou-se a ter os elementos tecnológicos necessários para que a gente pudesse trabalhar viavelmente. Por que eu vou pensar em algo se ele é inviável? Isso veio justamente com o desenvolvimento do eletromagnetismo, certo? Por quê? Quando você pensa numa máquina programável automática, para que ela possa efetivamente ser programável, eu tenho que dar essas instruções, ela tem que reconhecer essas instruções e ela tem que processar essas instruções e devolver o resultado que eu vou compreender, certo? Não dá para fazer isso, em princípio, tá? Com fechadura, né? Enfim, bolinha batendo na outra bolinha, ficando para lá e interpretar que isso vai tomar uma decisão. Isso só foi possível com o advento do eletromagnetismo, porque aí nós começamos a ter acesso a elementos como corrente e tensão, através de coisas muito primordiais ainda, como as válvulas, certo? Em que você poderia ter ou não a transmissão ali, a passagem de uma corrente, dependendo da tensão que você aplicasse. E esse ter ou não é fundamental, porque dentro da lógica matemática, que aí sim já estava desenvolvida, vocês quando fizerem sistemas digitais vão perceber que ela é basicamente um paralelo com a lógica binária, ou seja, com a lógica booleana, onde você tem esse 0 e 1 trabalhando com uma codificação de informações, e essas informações aí sim podem ser processadas por portas lógicas que fazem decisões, né, para isso ou para aquilo, verdadeiro ou falso, corrente ou sem corrente. Então foi a confluência da necessidade, que sempre existiu, mas com o movimento tecnológico que possibilitou viabilizar essa transposição da lógica matemática, pensando na lógica booleana, e isso ser efetivado numa máquina que pudesse ser construída. E foi. Né? Foi construíram-se os primeiros computadores, mas logo após o advento de tudo que a gente vai fazer aqui. O entendimento das linguagens e o entendimento de qual é o papel de uma máquina que pode interpretar e reconhecer linguagens, certo? Então esse é basicamente o que precisa ficar claro para a gente. Então o que a gente vai ver? Todo grande problema complexo, o maior erro que pode acontecer é você querer resolver ele pensando em toda a sua complexidade. Então, a grande estratégia de solução de problema, em qualquer instância que seja na matemática, na computação, no dia a dia, é tentar simplificar. Foi o exemplo que eu usei lá, né, na aula passada, aquela piada lá com o físico, com o engenheiro e com matemática. Né? Nós físicos costumamos simplificar ao máximo os problemas. E isso é tão efetivo que a gente conseguiu prever, né,
muito antes de ter o conhecimento sobre o átomo, não sabíamos nada mais de átomos do que os gregos antigos, nos idos aí de 1600 e 1700, e conseguiu prever o calor específico da água, só supondo que átomos são bolinhas, como bolinhas de bilhar, que batem aqui, então, né, percorrendo o livre caminho médio, enfim, só falando de energia cinética, que já era com grande precisão. Claro que isso não é suficiente, depois a gente vai aperfeiçoando, mas é um caminho inicial que a gente pode aprender, né, como fazer. E basicamente o que a gente vai fazer aqui é isso, estruturar quais são os conceitos básicos. A gente não quer trabalhar hoje, agora, imediatamente com linguagens como a nossa linguagem, como a linguagem de computação, efetivamente, que tem muitas outras complexidades que iam nos cegar de quais são as características, as propriedades fundamentais que a gente efetivamente precisa entender. Uma vez que a gente entende essas características fundamentais, todo o resto são bloquinhos construídos, né, aperfeiçoando esses processos, mas elas vão continuar lá. Por isso que elas são fundamentais, certo? E entendendo isso, o resto vocês deslancham. Então, quando a gente fala dessa simplificação, é importante a gente separar a sintaxe da semântica, certo? Quem lembra lá no ensino médio, certo? Muito tempo atrás, né? Vocês passaram no ensino médio. Quando a gente ficava tentando compreender aquela análise sintática. Oração, subordinado, adjetivo, blá, 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 blá. Ficava tentando decorar e entender como é que eram esses elementos. Certo? O que é aquilo? Quando você fala oração, né, tem sujeito, predicado, tem aquela estrutura. Você deu uma estrutura para ela. Subordinado significa, não vou lembrar, mas provavelmente está subordinado a algo. Certo? Objetivo, subjetivo, tal, está classificando ela. Não importa quais são as palavras que estão lá colocadas. Não quero saber. Não importa o significado. Só importa a forma de construção, que é a sintaxe. Então, quando a gente fala sintaxe, significa que eu quero saber como se dá a forma de construção. Ela não garante que a gente vai estar construindo coisas plausíveis. Isso a gente viu em matemática discreta lá. Né? Quando eu falava, por exemplo, o sol é quente, ou eu falo, sei lá, o sol, sei lá, a cadeira é inteligente, não faz sentido pra gente, sei lá, pode até ter alguma interpretação para isso. Mas se você olhar o significado, não faz muito sentido, certo? E aí é onde entra a semântica, o significado. A sintaxe é muito simples, é por isso que é o ponto nosso aqui dentro do conceito que a gente vai trabalhar no nosso curso. A semântica é muito importante e a gente conseguiu avançar muito na última década, principalmente quando a gente começou a desenvolver melhor os conceitos e também tivemos capacidade de processamento necessária e também tivemos o quantitativo de informações necessárias para que as máquinas pudessem tentar compreender coisas tão simples para a gente, como, por exemplo, o reconhecimento do que é um gato e diferenciar ele do cachorro. Mas que hoje já é aplicável em situações muito mais complexas, né? Por exemplo, identificação facial, reconhecimento de pessoas desaparecidas ou de suspeitos, né? Ou em outras aplicações no campo, por exemplo, para identificar áreas que a gente tem ervas daninhas, para identificar, tem um projeto do professor Humberto da engenharia elétrica, do professor Priscila e a Howe, para identificar onde você teve um cruzamento de vacas, para poder saber e separar ela depois que ela já... Né? Então, assim, essa evolução, e é essa onda, muito provavelmente, que vocês vão pegar e trabalhar no futuro, é justamente quando você sai daqui e começa a trabalhar nesse contexto aqui. Eu espero que vocês tenham essa oportunidade também no curso, não na disciplina aqui, mas no curso de poder trabalhar isso, talvez com o professor Alexandre, que eu acho que é quem ministra aliado. Tá? Bom, e aí, né, a gente precisa então estabelecer uma abordagem. Nosso foco é sintaxe, certo? E depois de focar nisso, a gente vai começar a trabalhar nisso que eu vou pular, como eu falei para vocês, certo? Porque a gente vai trabalhar isso já na segunda parte. Então não precisa a gente ficar focando nessa revisão, porque pode nos estimular. O que vocês querem ver? Linguagens formais autônomas, que está escrito na disciplina. Né? Aí você chega, né,
Aqui a gente começa a rever tudo que já foi colocado. É importante, vai ter um momento, mas agora é melhor a gente ver os conceitos básicos, certo? Funções de lógica, a revisão que eu fiz, técnicas de demonstração. A gente vai precisar de uma técnica que a gente vai utilizar em algumas demonstrações aqui, que é a prova por indução, certo? Porque a gente vai querer trabalhar situações em que a gente vai ter dentro do contexto dos inteiros, mas um número infinito. E a gente não consegue provar, né, um a um, infinitas proposições. Então a gente usa uma técnica chamada prova por indução. E, né, o que a gente precisa efetivamente hoje aqui é partir para nossos elementos básicos, certo? Bom, então como eu falei, eu dei todo o histórico para vocês, né, de como foi esse desenvolvimento, né? Quem realmente fez essas coisas andarem aqui, né, do ponto de vista dos autômatos foi o Turing, do ponto de vista das linguagens foi o Chomsky, certo? A partir daquelas problematizações que vinham lá de Hilbert, por aí vai. Certo? Então, o objetivo inicial deles era o quê? A gente compreender como funcionam as linguagens naturais, como funciona a nossa língua. É formalizar. Por isso que é um trabalho, principalmente de um matemático, porque ele queria compreender como poderia fazer o reconhecimento, e o trabalho de um filósofo, que ele queria entender como se dá essa construção e essa interpretação. Por que ele queria saber isso? Porque ele queria objetivar, tornar menos subjetivo o discurso. Com isso, tem um maior poder de análise da realidade, né, que a gente descreve com nossa linguagem, certo? Bom, e aí, né, logo se identificou que tudo isso que estava sendo pensado, na verdade, era fundamental, como eu falei lá, para uma necessidade antiga, trabalhar linguagens artificiais. Eu quero construir máquinas e quero conversar com essas máquinas, para elas entenderem o que eu quero que elas façam e depois elas devolverem o que eu quero que elas façam, né? Enfim, e aí logo a gente teve esse link, certo? E no final das contas, basicamente para as linguagens de computação informática. Por quê? Como eu falei, a ideia de fazer um computador, porta-lógica, né, nos moldes booleanos, ela já estava, né, já era premente, porque já existiam dispositivos analógicos que não eram computadores digitais, mas eram máquinas de computar. Né? Assim funcionava e foi muito desenvolvido, principalmente pela Primeira Guerra Mundial, né? E na sequência da Segunda Guerra Mundial, em que o desenvolvimento tecnológico entrou, né, acesso a recursos, poder, dominação, etc. e tal, maldade, enfim. E aí teve esse desenvolvimento analógico, então uma computação analógica, né? Bom, a partir disso que se linkou com essa possibilidade de fazer computação analógica, né, a possibilidade de usar esses modelos teóricos. Então lá no filme lá do Turing, né, fica muito claro que ele tinha o conhecimento, ele tinha ideias, mas por que ele conseguiu ser efetivado para trabalhar essas ideias? Porque existia uma força de trabalho para tentar, né, decifrar uma máquina utilizada para codificação pelo exército nazista, né, pelo Estado nazista. Então, muito provavelmente, se não fosse a guerra, talvez a gente também não tivesse o nível de computação que a gente está aqui hoje, né? Enfim. Bom, então hoje o foco principal delas é para isso, mas eu acho que, né, nas próximas décadas, cada vez mais ela vai se voltar novamente para essa compreensão, esse entendimento aqui, à medida que a gente queira, né, as tecnologias mais presentes, né, dentro do nosso dia a dia. Quem viu aquele uso da capacidade computacional e da solução, né, criado pelo consórcio, que envolve a Tesla, a Microsoft, em que a gente tem uma aberta, né? Então é uma iniciativa aberta, o OpenAI, que está na sua terceira versão e recentemente teve aquela situação em que a pessoa pegou e colocou várias informações, né, da namorada morta, né? Para poder treinar a rede para ele poder conversar com ela, né? E depois bombou e ele foi considerado antiético, né? E eles desativaram, mas antes de desativar tem toda aquela conversa que ela fala: por que estão fazendo isso comigo? Isso é injusto, o que eu fiz? Então, assim, são desafios, dá um arrepiozinho, né? Mas é uma coisa que é interessante porque vocês vão ter a possibilidade de estar vivendo e se desenvolvendo profissionalmente nessa era. Okay? Tem muitos desafios legais e interessantes aí que vocês podem trabalhar. Então, o que a gente
tem em termos de aplicação, a parte de análise léxica, que é a coerência do discurso, mas não pensando na semântica, no significado, tá? E análise sintática das linguagens de programação, porque eu posso, nada me impede, apesar de o compilador sugerir, construir blocos de código que estejam consistentes com a estrutura da linguagem, mas eles não vão ser efetivos naquilo que se propõe, certo? Então isso não é considerado, por exemplo, um erro, mas é algo que não vai levar ao processamento que você deseja. Então, dentro desse contexto, o que a gente vai estudar aqui vai impactar lá quando vocês forem trabalhar sistemas compiladores, certo? E LP, né? Ali vocês vão ver, né, como que a gente vai ter meios e mecanismos para poder trabalhar essa análise, criando os objetos que a gente chama de compiladores, que eles fazem o que? Não só interpretam, mas também verificam a coerência, né? E apontam também, né, soluções para que a gente possa efetivamente ter um código que faça o que a gente quer que ele faça, certo? Também modelagem de ciclos lógicos e redes lógicas. A gente tem também essa possibilidade de focar não em talvez uma estrutura programável, mas uma estrutura que ela já seja concebida para uma certa função, certo? E aí aqui a gente vai ver em sistemas digitais e outras questões que são desdobramentos que a gente nem pensaria que poderia. Por exemplo, há 5 anos atrás eu tive um professor que colaborava aqui com o professor do colegiado, o Paulo Cavalim, que hoje está na IBM, lá no Rio de Janeiro, e ele veio fazer uma semana acadêmica, uma apresentação em que ele trabalhava linguagens formais, tudo isso que a gente vai ver aqui, tá? Com gramáticas, né? Com expressões regulares, para poder compreender como se dava a síntese proteica do DNA, através do DNA. Então a célula faz o que tem lá o seu DNA, ele usa esse DNA para produzir proteína. E proteínas porque são as coisas os bloquinhos básicos que a gente usa para fazer nosso corpo funcionar, certo? E a gente não compreende muito bem isso, por isso que há 20, 25 anos atrás disseram que a gente ia mapear o genoma e ia, né, exaurir toda a biologia, porque a gente ia compreender a origem da vida, o funcionamento, mas na verdade a gente viu que não era bem assim, né? A gente sabe quais são todos aqueles pares de base, mas a gente não sabe o que elas fazem, né? Qual é a lógica que está ali por trás. Então ele apresentou uma solução nessa linha. E vem outros desdobramentos que a gente vai descobrindo posteriormente. Aí vem animações, isso aqui porque ainda é muito antiga a abordagem do Paulo Laff, né? Enfim, mas a gente tinha um desafio no trabalho de animações também, porque basicamente quando você quer fazer animação, você quer pegar blocos básicos e fazer com que esses blocos básicos sejam utilizados para, né, pegar uma imagem estática e gerar uma imagem que se movimente. Então, você pode adaptar para que você, através de comandos e instruções, consiga efetivamente gerar animações. Mas hoje a gente já está num outro nível de animação, muito mais dentro do contexto de inteligência artificial ali, certo? LPT, StreamLiner, todas as conexões que a gente tem, mapeamentos das próprias redes de computadores, certo? E aí vem os grandes desafios que são questões muito mais além, que são as linguagens não lineares, né? Planares, espaciais e tridimensionais, que saem da nossa lógica cotidiana, né? Aí se vocês quiserem ter uma noção, por exemplo, pensa no TensorFlow, né? Então o TensorFlow ele é baseado em uma estrutura tensorial. O que é uma estrutura tensorial? Isso aqui como a gente costuma trabalhar em computação, uma tabela, certo? Então a gente vai ter uma tabela que na verdade ela pode ser pensada como uma matriz, tem linhas e tem colunas, certo? Ela é muito limitada, por quê? Porque ela só relaciona dois tipos de objetos, mas ela é muito versátil, porque tudo que a gente tem a gente consegue de alguma forma transformar em relações binárias entre pares, certo? Mas aí a gente vai entre o versátil e as aplicações mais complexas. Então a gente necessita, para aplicações mais complexas, de trabalhar estruturas de relações mais complexas. E uma forma de fazer isso é estender a matriz, a tabela, para os tensores. Os tensores são o quê? São matrizes n-dimensionais.
Então, eu tenho um cubo, por exemplo, ele já pode relacionar 3 tipos de objetos. E aí eu ganho na compreensão dessa relação à medida que eu faço esse mapeamento matemático. Então, eu tenho 3 direções aqui: altura, largura e profundidade. Mas ainda é pouco. Eu quero relacionar, por exemplo, dentro do contexto de um banco de imagens, todas as características que estão colocadas, por exemplo, para entender que um gato é um gato. Aí tem lá essas características aqui, a característica do bigode, a característica sonora, se você quiser incluir, características da orelha, as rotações, né, em relação aos eixos que eu tenho possíveis, e vou ficar fazendo todas essas características que está colocado numa estrutura tensorial. Porque aí a máquina consegue analisar a rede, consegue analisar e compreender que quando ele junta aquele conjunto de características, ele tem 90 e tantos % de chance de ter um gato, certo? Então, são outras estruturas que nos levam além também. Bom, então, como eu falei, a sintaxe semântica, eu não vou retornar, porque a diferença vai ficar muito clara, a gente vai focar na sintaxe. E eu falei um pouquinho disso no início de matemática discreta, né? Certo? Quis deixar bem categorizado aí essa diferença quando a gente for trabalhar a lógica, certo? Bom, falei que ele é mais simples, né? E aí, basicamente, a questão da teoria da sintaxe e as suas construções matemáticas, elas são bem definidas e universalmente conhecidas porque elas estão embasadas em elementos muito fundamentais da matemática, teoria de conjuntos, né? E lógica matemática. Então, lembra do que eu coloquei lá sobre a questão de provar que os axiomas da aritmética eles eram consistentes? Porque com modelos consistentes você pode ter construção, né, de outros modelos mais complicados também consistentes. E aí entra a forma como Chomsky, né, de maneira muito simples, formalizou as gramáticas, certo? Bom, então o que a gente tem? Dentro do contexto de você pensar em termos de linguagem de programação, a gente pode pensar então que ela é uma entidade que é livre, ou seja, ela não tem significado associado, a gente atribui, mas é besteira, não tem, certo? Simplesmente é sintaxe, é estrutura e reconhecimento. A gente fala, qual é o significado disso? Se você usar um loop, se você fizer um do, se você... É coisa da nossa cabeça, mas efetivamente, se você olhar da forma teórica, fria, não tem esse significado, certo? E a gente atribui suas interpretações, então, no seu uso, certo? Mas ela não tem um significado intrínseco, certo? Então, a sintaxe vai tratar essas propriedades que a gente precisa identificar, né? E serve efetivamente para a gente poder trabalhar a verificação gramatical. E a semântica e interpretação. Está sendo até um pouco repetitivo, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender, a gente vai ter que construir um modelo que vai fazer uma manipulação de símbolos sem atribuir um significado para esses. Como se fosse pensar assim, é uma maquininha que tem regras para construir, ela tem bloquinhos de Lego, né? E os bloquinhos de Lego vão lá colocar nessas regras quais se encaixam em quais. Basicamente é isso. Tanto é que é assim que hoje a gente ensina linguagens de programação para as nossas crianças, né? Através do Scratch, né? Por exemplo, por aí vai. Bom, e aí, né, a gente não pode trabalhar o conceito sintaticamente errado, certo? Porque simplesmente se encaixa, mas não faz o que a gente espera que faça, não está errado do ponto de vista da sintaxe, porque encaixa, certo? Está errado do ponto de vista da semântica, que é o que você espera, que aquela estrutura que você montou, ela faça. E a gente sabe que isso às vezes tira umas horinhas nossas, né? Porque a gente fica insistindo que aquilo que a gente, né, montou ali no código vai fazer aquilo que a gente espera que ela faça. E não vai fazer, depois a gente descobre que é um detalhe besta normalmente que a gente passou por cima. Bom, então a gente não vai entrar nesses aspectos também de correto e errado, mas os modelos que a gente vai trabalhar aqui, de certa forma, por questões didáticas, a gente vai dar um outro significado, certo? Ou seja, a gente vai nomear essas linguagens e elas vão ter algum tipo de estrutura que a gente vai pensar uma lógica para elas, um significado, mas na verdade
para o modelo teórico não faz sentido. A gente vai falar, por exemplo, eu quero construir a linguagem de todas as palavras que contêm dois As. Certo? Eu vou falar que isso é uma linguagem, porque para mim, didaticamente, é muito mais fácil a gente olhar esse tipo de estrutura de reconhecimento. Eu quero reconhecimento de todos os palíndromos, né, no alfabeto binário. Enfim, aí o palíndromo é como se ele de trás para frente ou de frente para trás, é a mesma coisa, certo? Bom, e aí, né, a gente vai para nossa revisão, que eu vou fazer posteriormente, antes a gente vai trabalhar esses conceitos fundamentais. Então a gente vai ter 3 tipos de formalismos. Então o que é uma linguagem, efetivamente? Uma linguagem, inicialmente, é um ente da realidade, que tem significado, que tem, né, uma interpretação. É a nossa linguagem. Eu espero que eu tenha conseguido comunicar, né? Que eu estou tentando construir as frases de maneira que vocês percebam o que eu estou querendo passar de significado. Estou construindo conforme as regras gramaticais, né, que a gente aprendeu e tudo mais. Bom, mas como efetivamente eu posso pegar essa linguagem, que é uma coisa real, e tentar transformar ela num modelo teórico, para tentar compreender, assim como a gente faz com a física. E aí volta uma coisa que a gente falou lá, na matemática discreta, para quem teve, que é trabalhar a epistemologia e a ontologia. A ontologia é a realidade do mundo. A epistemologia é como você experimenta e como você representa esse mundo. É isso. Então, quando a gente faz um modelo teórico, a gente está assumindo de que em alguma medida, aquilo que a gente está construindo é uma representação de mundo, mas é uma representação tão boa que se eu quiser usá-la para calcular a trajetória de um foguete para chegar em Marte, eu vou conseguir pegar todos esses cálculos, automatizar os processos, calcular as trajetórias, calcular os possíveis erros, as correções de rotas que tem que acontecer por vários aspectos, e o danado foguete cai lá. Ou seja, então tem uma correspondência bionívoca entre esse modelo teórico, que é a epistemologia e a realidade. Quanto mais próximo isso for, através desses acertos, a gente percebe que eu estou mais próximo da realidade. Eu nunca vou atingir a realidade, porque ela é única. Mas a representação está cada vez melhor. Então, antes era Second Life, hoje é metaverso também. Na computação existe também essa necessidade de tentar fazer essa representação. Quando a gente fala de forma de linguagem, a gente tem 3 formas de olhar essa linguagem, olhar essa realidade, de representar essa realidade. A primeira forma está associada ao formalismo operacional, que é o quê? Você montar uma estrutura algébrica que vai pegar como se fosse uma máquina e construir os elementos que a linguagem, né, que pertencem àquela linguagem, as palavras que pertencem àquela linguagem, certo? Então, é um formalismo operacional. Ele pega e faz a operação nos objetos básicos das linguagens, que a gente vai definir aqui, mas a gente sabe que não pode ser muito diferente do que a gente já utiliza no alfabeto, certo? E vai montar as palavras pertencentes à linguagem. Ok? Um formalismo axiomático, que é a gramática. Ou seja, são as regras que eu falo que determinam quais são as palavras que pertencem àquela linguagem. Então, aqueles axiomas, aquelas regras estão dadas e vão determinar quais são aquelas palavras, certo? Então, um monta, o outro determina. E o outro denotacional, onde reconhecimento. Que o outro você passa as palavras por ele e ele fala pertence, não pertence, pertence, não pertence, certo? São 3 formas diferentes, mas complementares de representar uma linguagem. E essas 3 formas têm suas propriedades e elas vão ser importantes para que a gente possa trabalhar aqui, certo? Formalismo operacional, um autômato, certo? Ou seja, a gente pode ter a ideia de uma máquina que vai pegar estados iniciais, algumas instruções básicas, certo? Vamos deixar depois a gente... os estados iniciais, algumas instruções básicas, certo? E
vai ter também colocado o que acontece quando eu estou no estado e leio uma instrução, para qual estado eu vou, certo? Então, isso seria a ideia de ter um formalismo operacional, ou seja, um autômato, certo? A ideia de uma máquina, né, que ela tem que ser simples, para que a gente não tenha dúvidas na forma de execução. Porque a gente não quer saber se eu estou falando de linguagem de programação, de linguagem natural, certo? De qual é o tipo de linguagem. Eu só sei que esse formalismo tem que ser simples para ele ser o mais geral possível, certo? E aí, né, a gente também afirma como um formalismo reconhecedor. Estou passando por ele as palavras e ele está fazendo essa leitura e identificando. Então, o autômato como operacional. E dentro do conceito de autômato, né, a gente vai ter três que a gente vai trabalhar aqui. No primeiro momento, o autômato finito, que vai se desmembrar em três possibilidades. O autômato finito determinístico, daqui a pouco a gente vai falar. O autômato não determinístico e o autômato não determinístico com movimentos vazios. Cada um deles eles não têm, eles são complementares. Todas as linguagens têm essas três representações. Podem ser representadas por um autômato determinístico, por um não determinístico, né, os finitos, e o não determinístico com movimentos vazios. Inclusive, eu posso, conhecendo um, fazer a transposição para outro, certo? Mas eles têm algumas vantagens quando a gente precisa trabalhar com um outro tipo de linguagem que pode ser mais simples em uma dessas representações. O autômato com pilha, certo? Que a gente tem aí o conceito básico de trabalhar, né, as informações com uma certa hierarquia, certo? Para processamento. E a máquina de Turing, que seria, né, o precursor desse cara aqui, certo? Formalismo axiomático, nós temos regras, né? Essas regras vão permitir afirmar que após a ocorrência de uma dada situação, eu vou ter a transposição do pedaço da palavra que eu tenho e o total do pedaço que eu tenho. Aí, sucessivamente, fazer a geração delas. Certo? Então, por isso ele é também conhecido como formalismo gerador. Certo? E aí, então, né, nós temos as gramáticas. Então, no caso operacional, os autômatos, no caso gerador, as gramáticas, ou axiomáticas. Né? E as gramáticas, assim como os autômatos, também podemos dividi-las, né, em classes aqui. Regulares, são as mais simples, que a gente vai iniciar, livres de contexto, sensíveis ao contexto, e as irrestritas, que são as mais generalistas, né? E, portanto, as mais aplicáveis, certo? E o formalismo denotacional, todos os três, né? O funcional, em que a gente define um domínio, que são todas que são as palavras que são admissíveis na linguagem, define funções. Esse aqui é aqui que a gente vai precisar falar de relações, de prova por indução, tá? Então, no momento já seguinte, então a gente tem funções, certo? Que vão ser composicionais, ou seja, a gente vai compondo as palavras através da sucessiva aplicação das regras que essa função apresenta, certo? Então ela não é bem uma função matemática, ela não é uma função matemática, certo? Porque a função matemática ela tem o quê? Domínio aquelas entradas, entrou, ela tem as saídas, é uma associação direta, certo? Não tem essa interatividade. E existe um objeto que é mais geral do que funções, que são as relações. E aí sim, né, o que a gente vai chamar de funções aqui, na verdade, são mapeadas nas relações, certo? Bom, e aí o formalismo gerador. Perfeito. Então agora o que a gente tem que começar? A trabalhar a formalização desses elementos, que vão ser os elementos básicos que nós teremos aqui na nossa... no nosso modelo teórico, certo? E aí esses blocos básicos são muito simples. A gente vai trabalhar no alfabeto, assim como a gente trabalha na nossa linguagem, né? Certo? A gente vai definir o conceito de palavra,
vamos definir o que é uma linguagem formal, ou seja, o que é a nossa formalização, nosso modelo formal, que a gente vai chamar de linguagem. Ah, mas isso não é linguagem como é tal. Não, não é. É só uma restrição, uma forma de representação de restrição sobre linguagem, mas já abarca o quantitativo razoável de linguagens. E aí depois a gente pode passar para a questão das gramáticas, certo? Bom, então se a gente pensar em termos do nosso cotidiano, né, e olhar lá para o dicionário Aurélio, o que ele diz que é uma linguagem? Que é o uso da palavra articulada ou escrita como meio de expressão e comunicação entre pessoas. É o que a gente está fazendo aqui, certo? Na verdade, só eu estou fazendo, vocês não estão falando nada, mas podem, tá, pessoal? Na hora que vocês quiserem, fiquem à vontade, porque estou com dúvida nisso, é sobre isso, né? Como a gente posta lá, é sobre isso. Se quiser falar, é sobre isso que você está falando, e aquilo, fica à vontade, certo? Bom, só que essa definição ela não é suficiente precisa para que a gente possa ter o desenvolvimento de um modelo matemático, de uma teoria que vai poder fazer a representação. Então a gente vai fazer o quê? Da mesma forma que a gente começou lá na lógica proposicional, né? A gente vai restringir. O que é uma afirmação? Foi isso que a gente fez lá? O que é uma proposição? Né? É uma frase afirmativa ou declarativa, né, que não pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. A gente restringia, muito restrito. Mas já dava para utilizar para muitas coisas, certo? Então, no contexto da computação, ela é fundamental e o que a gente vai definir? Um alfabeto, certo? E uma palavra, ou cadeia de caracteres. Ok? Um alfabeto vai ser um conjunto de símbolos, certo? Ele tem que ser um conjunto finito, ok? E uma palavra vai ser qualquer sequência desses símbolos. Então, quando a gente vai definir palavra aqui, eu não estou me restringindo ao que a gente chama de palavra, por exemplo, na linguagem portuguesa, né? Nas línguas naturais. Que a palavra é assim, eu concateno palavras para criar uma frase. Na nossa concepção, tudo que for uma sequência vai ser palavras, certo? Então, se eu tenho um alfabeto de 70 caracteres, ASCII tem quanto mesmo? 128. Então, se eu tenho 128 caracteres, certo? Eu vou pegar esses 128 caracteres e posso montar quaisquer palavras de quaisquer tamanhos, né? De quaisquer tamanhos, e isso ainda vai ser chamado de palavra, certo? Bom, então a única confusão que dá é que a gente usa um caractere especial quando a gente trabalha a nossa linguagem, que é o espaço. E é esse espaço que dá a noção de que palavra só é aquilo que está entre dois espaços, certo? Mas aqui ele não vai ter essa restrição, porque inclusive o espaço é um caractere, e a gente vai ter uma palavra com uma característica muito especial, que é a palavra vazia. E ela vai ser muito útil principalmente para o autômato. Bom, então vamos definir um alfabeto para o que a gente vai trabalhar aqui, certo? Ele vai ser baseado num símbolo ou caractere, que é uma entidade abstrata básica, não definida formalmente. Por que a teoria de conjuntos é tão poderosa, é tão importante e útil? Porque ela é baseada... Por favor, pode entrar. Porque ela está baseada em um elemento muito abstrato, que é o elemento, né? Que a gente chama de elemento, inclusive, mesmo. Então, o que é o elemento? Na verdade, meio que eu defino o conjunto em termos de elementos. Né? Então, o conjunto é o quê? Um conjunto, de forma geral. Né? Exatamente, é você pegar, agregar, né, ter ali listagem de elementos que não importa a ordem, então não tem nem hierarquia. Não importa se apareceu o B aqui e o B ali, né? Então é muito abstrato, muito geral. E por isso também nos dá muito poder de representação. Aqui a gente quer o mesmo aspecto. Eu quero que o caractere seja uma entidade abstrata básica, pode ser um ASCII, pode ser um A, B, C, pode ser um coração, um carro, um coraçãozinho, né, o que for, certo? E ele é o elemento básico que a gente vai utilizar para poder fazer as próximas definições, certo?
Por exemplo, em geral a gente vai pensar, não tem como, a gente sempre vai pensar em letra, dígito, caractere aqui, né? Certo? E é assim que a gente vai trabalhar nesses exemplos mesmo. Mas a gente tem que saber que pode ser qualquer outra coisa, porque, inclusive, os pares de base nitrogenada do DNA. Certo? Porque quando você faz isso, você vai conseguir fazer a aplicação de tudo que a gente vai desenvolver aqui para qualquer tipo de estrutura que vai acabar representando como uma linguagem. Tem alguns trabalhos que tratam até modelos de equilíbrio ecológico, que você tem presas e predadores, como formalismo de linguagens formais. Certo? Bom, então aí com base nesse símbolo caractere, eu vou definir o próximo elemento, o alfabeto. Certo? Então ele vai ser um conjunto finito, tem que só ficar isso claro, certo? De símbolos ou caracteres. Muito geral também, muito bom. Certo? Então o conjunto finito não é alfabeto, é infinito, tá? E o conjunto vazio, ele é um alfabeto, porque ele é finito. Então, aquilo que não tem nada é finito. Certo? Né? Mas isso aqui é meio confuso, não tem problema, a gente trabalha com muitas coisas confusas, né? Como eu falei na aula passada, eu até errei lá, né? 2 elevado a 0, 0 fatorial, até com 1 sobre 0 a gente trabalha, né? Não tem erro nenhum, não tem problema. É só a gente, né, tomar um pouquinho mais de cuidado com esse tratamento ali. Bom, mas basicamente a gente vai usar muito aqui coisas desse tipo, letras minúsculas, tá? Do nosso alfabeto, para fazer a representação do que a gente vai chamar aqui de alfabeto. É um conjunto, por isso está aqui entre chaves, certo? E não importa a ordem dos elementos que vai aparecer, mas não tem como você escrever BCA, né? Você vai escrever ABC, porque está na nossa cabeça, foi assim que a gente aprendeu. Não tem, né? Mas pode escrever BCA se quiser, pode escrever CBA, qualquer outra ordem que você queira, que não vai fazer nenhuma influência. Porque esses elementos aqui não têm nenhuma condição de ordenamento ou de hierarquia entre eles, certo? Bom, e o conjunto vazio, como eu coloquei no exemplo anterior, não são alfabetos. O conjunto dos números naturais. Por quê? Ele é infinito. Ele é infinito, mas é enumerável, né? Eu consigo fazer um mapeamento dele, mas ele é infinito. Sempre que eu achar um, eu vou ter outro depois. E esse aqui, por exemplo, que eu tenho palavras com, alfabetos aqui, né? Um símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, 4 símbolos. Tem uma lógica que parece, que é o quê? Sempre adicionar mais um dígito ali, né, com outro símbolo. Então isso não vai ter fim, é infinito. Portanto, também não vou trabalhar nesse aspecto aqui. Bom, do ponto de vista de linguagem de programação, como exemplo aqui, uma linguagem como Pascal, nem sei se utiliza hoje nem como recurso didático, né? A gente já aprende Java, Python, por aí vai. Mas não vai ser diferente para os exemplos. Conjunto de todos os símbolos usados nos programas, né? Letras, dígitos, caracteres especiais como maior, barra, espaço ou branco, é o que a gente tinha como alfabeto. E a maioria das linguagens é isso aqui também, né? Certo? Que a gente utiliza, ok? A gente vai fazer uso muito também de alfabeto binário. Porque algumas situações aqui já vão adiantar para a gente que a gente vai se deparar lá na frente, quando a gente estiver trabalhando, né, com lógica booleana lá em sistemas digitais. Então, basicamente, o paralelo que a gente vai fazer aqui é como se a gente tivesse, na lógica matemática, né, as tabelas verdade, que a gente tinha operadores, né, e ou negação, que são muito próximos da representação booleana também para portas lógicas. E aqui a gente vai ver uma outra forma de trabalhar essa representação binária, que a gente está interessado nos formalismos de representação das linguagens, de reconhecimento, né, de geração, reconhecimento de geração e operacional. Okay? Então, a analogia como os computadores fazem essa representação interna, certo? E como são poucos símbolos, né, a gente pode construir diversas linguagens que podem ter utilidade quando a gente pensar nessa forma de representação do computador em si, certo? Então vocês vão ver lá
na forma como vai trabalhar em sistemas digitais, que a gente vai desenvolver circuitos. Então temos o alfabeto, né? Se temos o alfabeto, a gente pode utilizá-lo para construir palavras, ok? E aí a palavra, a gente vai chamar aqui de palavra, cadeia de caracteres ou de sentença, certo? Ela é definida sobre o alfabeto, ok? E vai ser uma sequência finita de símbolos justapostos. Então a palavra também é finita, certo? Ou seja, um livro é uma palavra, do ponto de vista das linguagens formais. Um caractere, né, dentro de um código é uma palavra, mas o código todo também é uma palavra, certo? Estranho, né? Eu também ficava puto quando eu estava lá, eu fiz linguagens formais no departamento de matemática lá no UNB, e eu falo, que loucura é essa? Não estou entendendo nada também, né? Porque é meio contraintuitivo do que a gente tem do nosso cotidiano. Então, assim, mas é uma questão que é importante, porque a gente não quer trabalhar além da questão da semântica. Então, eu não quero diferenciar palavras entre si. Eu só quero saber quais são as propriedades básicas que uma palavra vai ter nesse tipo de formalismo. Então, eu não estou criando essa separação. Então, tudo é uma palavra, certo? Aí a gente vai estabelecer relações entre palavras, né? Porque um livro contém palavras menores, não contém? Um código contém blocos menores, né? E aí a gente vai começar a trabalhar no desenvolvimento. E isso que vai dar o conceito da linguagem para a gente, que é essa inter-relação entre os blocos da linguagem, né? Dentro do contexto de reconhecimento e de geração, ok? E tem uma cadeia especial, né? Que a gente vai chamar de cadeia vazia ou palavra vazia. Essa palavra vazia, ela vai ser um pouquinho demorado para a gente poder se acostumar com ela, certo? Por quê? Ela não não ter nenhum símbolo, efetivamente, certo? O significado dela vai vir com o uso dela dentro do contexto das linguagens, certo? E não é muito difícil de entender, porque a gente tem dois elementos muito importantes quando a gente vai construir modelos teóricos como a aritmética, por exemplo, que a gente tem a operação de soma e multiplicação. Na multiplicação, esse cara aqui é muito importante, certo? E na soma, esse cara aqui é muito importante. Não vou circular, porque senão fica o círculo dentro do círculo. Por que esse cara aqui é importante na multiplicação? Porque ele é a identidade. Certo? O que significa identidade? Significa que se eu pegar um elemento qualquer, 3, por exemplo, multiplicar pela identidade à esquerda ou à direita, ele continua sendo ele mesmo. Por que ele é importante aqui? Significa que se eu somar ele com qualquer outro elemento, 3, por exemplo, à esquerda ou à direita, ele continua sendo ele mesmo. Certo? E isso significa que ele continua sendo ele mesmo, eu posso adicionar quantas vezes eu quiser aqui isso, e ainda assim ele vai continuar sendo ele mesmo. E a palavra vazia vai ser muito semelhante a isso, certo? Toda vez que se eu quiser escrever isso aqui, ó, AB como uma palavra, ela é AB. Mas se eu quiser escrever AYB, continua sendo AB. A gente vai fazer isso com calma depois, mas só adiantando. E se eu quiser colocar quantas vezes eu quiser ele aqui dentro, ele ainda vai continuar sendo ele mesmo. Quando a gente entrar no autômato, não determinismo com palavra vazia, vai fazer o sentido do porquê que isso aqui adianta. Porque quando eu faço isso no autômato, que é o de reconhecimento, eu consigo ir para vários estados simultaneamente. É como se eu estivesse numa fila de caixa do supermercado, imensa, cheia de gente, e de repente abre aqueles 8 caixas. Todo mundo vai rapidinho, né? E vai para os seus estados ser processados, né? Certo? Então é uma grande vantagem, que não é bem uma vantagem computacional, porque a gente não vai falar de tempo de computação, mas é uma vantagem de você conseguir fazer o varrimento dos estados de uma maneira muito mais efetiva, certo? Bom, então, mas vamos deixar ela aí, que na prática a gente vai verificar como que vai se dar esse funcionamento. E aí, beleza. Se eu tenho agora as palavras, eu vou fazer as classificações entre elas. Assim como a gente já faz na nossa linguagem. Eu vou trabalhar prefixo, sufixo e o conceito de subpalavra. Prefixo, pré, aquilo que antecede. Sufixo, su, não sei porquê, mas é aquilo que vem depois. Sucessor. Vou pesquisar, sucessor, pronto. Resolveu, depois vou adicionar, quem falou?
Ganhou 12 pontos. Já pode ir embora, já está passado. Bom, então sufixo e subpalavra, né? Tudo que é menor do que a palavra, ok? Bom, por que a gente vai fazer essa classificação? Justamente porque se a gente vai trabalhar os formalismos de reconhecimento, representação, a gente vai precisar processar. Se a gente quer reconhecer, a gente vai reconhecer palavras por seus pedaços, certo? Então a gente vai processar os pedaços dessa palavra, certo? Se a gente quer gerar, a gente também vai fazer a geração por pedaços menores até gerar palavras maiores, ok? Então, essas são as definições que a gente vai precisar. Então, o prefixo, qualquer sequência inicial. Então, não é igual a gente, o prefixo é só o pré, né? Que tem um significado, porque a gente não está trabalhando com significado. O prefixo é tudo que pode ser subclassificadores da palavra. Então, por exemplo, A, B, B, A. A é prefixo. Epsilon é prefixo, porque pode ser pensado aqui, né? AB é prefixo. A, B, B é prefixo. O que muda é o tamanho dele. E são também subpalavras, né? E tem outros que são sufixos na mesma lógica. E tem outros que são só subpalavras, né? Nem prefixo nem sufixo, que estão ali no meio. Inclusive, a própria palavra é subpalavra dela mesma. Assim como um conjunto também é subconjunto dele mesmo, né? Pela nossa definição. Ok? Bom, e aí vem os exemplos. Um alfabeto com três símbolos, certo? Vamos pegar a palavra A, B, C, B, certo? Essa aula de linguagens formais é massa porque o pessoal acha, quem passa lá fora, que na verdade ele está alfabetizando. Mas vamos lá, Bá, Bé, e ele fala, poxa, tem alfabetização também lá na computação? A gente vai trabalhar muito com isso, com dois, três símbolos, e já vai ser o suficiente para compreender essas propriedades. Bom, então, por exemplo, aqui a palavra vazia, como eu falei anteriormente, ela é prefixo. O A é prefixo, o AB é prefixo, o ABC é prefixo, o ABCB é prefixo também, certo? Todos eles são prefixos. De maneira análoga, os sufixos e também qualquer prefixo ou sufixo é subpalavra, certo? Quando você já tem uma palavra, você já pode assumir que todas as possíveis combinações são prefixos? Isso. Todas têm mais prefixos? Todas. Porque aí as combinações nessa sequência direta, né? Ou seja, aí tem que respeitar a ordem que está colocada. E como se fosse subconjuntos, né? Eu tenho lá um conjunto, eu já posso classificar todos os subconjuntos possíveis daquele conjunto, que a gente chama de conjunto das partes, né? E ele vai aparecer em algumas demonstrações, inclusive por conta dessas questões aqui. Mas ali dá para ser uma subpalavra sem ser um prefixo nem sufixo. Começa aqui, o bebê. Ele não é prefixo porque tem o A antes dele, né? E também não é sufixo porque tem o BA, ele está lá no meio. Mas então, por exemplo, o A também não dá para dizer que ele não é o prefixo, porque tem uma palavra vazia antes dele. Para esse caso não, porque senão nunca acabaria. Por exemplo, porque no exemplo do slide dele também. Como subpalavra, todos. Todo prefixo e sufixo é subpalavra. Não, sim, mas sempre a palavra vazia vai ser o prefixo também. Também, a palavra vazia vai ser tanto prefixo quanto sufixo. A gente não vai colocar ela, por exemplo, quando ele colocar vazia, 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 só que a gente não vai colocar por conta do significado que ele vai atribuir a ela no autômato. Porque o significado dela do autômato é o quê? Fazer com que eu possa, eu já vou antecipando aí, né? Fazer com que eu possa ler um símbolo ou não ler nenhum símbolo e assumir diferentes estados. É como se eu quisesse antecipar os estados e a partir desses estados, seria ao invés de ter um estado inicial de leitura, eu teria vários, e aí a partir deles eu lendo cada um dos símbolos paralelamente. Como eu falei, isso não é um ganho computacional, mas é um ganho de representação, de forma de reconhecimento. Vai ficar claro na prática mesmo quando a gente entender principalmente a estrutura dos autômatos. O mega autômato, que é quando a gente não trabalha a palavra vazia, para fazer um reconhecimento de linguagem relativamente simples, vira um bicho com 12 estados.
Quando a gente coloca a palavra vazia e estipula esse formalismo, vira um cara com 5 estados. É muito mais simples de trabalhar, certo? Isso a gente vai fazer com calma, porque é igual eu falei, né? Que é importante que fique muito claro, né? Então a gente vai fazer o nosso tempo ali, 1 mês e meio, 2 meses, até chegar no estado que a gente fala, opa, pode vir, se tiver Olimpíada de Autômato eu vou participar e vou bem, né? Bom, então tá. Aí, no caso aqui eu já antecipei, né, que no caso de uma linguagem de programação, todo o programa como um todo é uma palavra. E todas as suas partes são subpalavras, né, e também tudo que vem do começo até ele mesmo, na sequência ali eu vou poder chamar de prefixos e o contrário de sufixos, certo? Claro que a gente não vai trabalhar assim em linguagem de programação, porque em linguagem de programações a gente vai colocar outras questões que estão relacionadas à estrutura de dados, né? Orientação ao objeto, que vão dar um viés mais potencial para o que a gente constrói aqui. E aí, como que a gente monta essas palavras? Beleza, se o programa todo é palavra, como é que eu faço um programa, construo um programa? Como é que eu escrevo um livro? Pegando palavras e juntando, né, uma após a outra. E isso aqui a gente vai chamar de concatenação. Concatenar é pegar algo e associar na sequência a outro pedaço, certo? Concatenar. Ela é uma operação binária, então a gente vai trabalhar assim, seria lindo trabalhar assim, mas a gente vai trabalhar assim. Porque a gente quer que ela seja geral, certo? Eu preciso, imagina só, se a gente ao invés de trabalhasse com o alfabeto binário, ao invés de tivesse que aprender a tabuada, a gente tivesse que falar assim, eu vou definir qualquer tipo de possibilidade de combinação aritmética entre multiplicação e divisão. 3 vezes 8 mais 5 dividido por 2, isso aqui, dividido por... Aí vem outra expressão do nome grandona e tal. Por que a gente não faz isso? Ensinar logo tudo isso dessa forma? Porque primeiro não precisa. Porque tudo isso aqui é representado em relações binárias. Ou seja, se eu souber quanto é 3 vezes 8, se eu souber quanto é 5 dividido por 2, se eu souber quanto é tudo que vai vir aqui, eu consigo fazer os cálculos de maneira binária e ir repetindo esse processo. Calculei, dá um número, sei lá, 3 vezes 8. Dá um número, certo? Eu pego esse número e vou operar ele com o próximo, certo? Então não precisa, simplesmente não precisa. E a mesma coisa aqui. A gente não precisa fazer a concepção geral, a gente vai trabalhar de forma binária, certo? Então, toda a construção dos nossos modelos algébricos sempre são o quê? Binários e tem as operações. Aí a gente consegue estabelecer as propriedades das operações que vão nos ajudar a trabalhar as situações mais complexas, certo? A concatenação é uma operação, certo? E ela opera aonde? Opera sobre palavras, certo? Sobre duas palavras. Então o que ela faz? Como se fosse uma função. Ela vai pegar duas palavras e vai associar a uma terceira palavra. Só que é muito simples essa função porque era só juntar uma com a outra. Não é tipo uma função, sei lá, um logaritmo de x sobre y. Certo? Eu tenho todo um conceito de uma estrutura matemática por trás para dizer o que é logaritmo, o que é um seno. Ela é a operação mais simples. Se eu falar para minha filha, ela vai entender. Né? E ela só tem 48 anos. Bom, ela vai entender o que é concatenação, pegar uma palavra e juntar na outra. Certo? Bom, então a notação vai ser o quê? Justapores e simples. E aí a gente vai começar agora sim a pensar como que a gente vai estruturar isso quase que como uma operação. Através das suas propriedades. Assim como a gente tem as propriedades da soma, da subtração, quais são as da soma?
vou escrever A. A menos A igual a zero. Certo? Por isso que o elemento neutro tem um papel fundamental. Ele define duas propriedades muito importantes colocadas aqui. A primeira, ele define o elemento neutro em si, cria a noção de identidade, e ele também cria a noção de simetria, simétrica. Certo? Então, são as propriedades que definem a operação. Então, o que a álgebra linear aqui já fez? Álgebra linear. Você define, você chega lá, como assim? Soma agora não é mais soma que eu aprendi no espaço vetorial. Você define a soma no espaço vetorial através das propriedades que você determina para ele, certo? A mesma coisa aqui. Então, as propriedades básicas elas não vai nada muito diferente daquilo ali, não. Elemento neutro. Palavra vazia é nosso elemento neutro, como eu já tinha antecipado, certo? A palavra vazia concatenada com uma palavra qualquer W, de word, né? É igual à própria palavra. Que também é igual a mesma coisa que fazer concatenação à direita. Então, concatenação à esquerda e concatenação à direita, certo? Aqui não tem polarização, tem lugar para a esquerda e para a direita. Ok? Bom, a associatividade, que é o que eu posso realizar em qualquer ordem aqui, certo? Que não vai alterar o resultado. Posso fazer primeiro os dois últimos, primeiro os dois primeiros e associar com o último que ainda se dá o mesmo resultado, certo? Eu posso fazer a concatenação primeiro de duas palavras e concatenar a esquerda com a palavra que está mais à esquerda, ou fazer as duas mais à esquerda e depois concatenar com a que está à direita, certo? Como para a gente aqui não vai aparecer multiplicação, só tem uma operação, a gente não precisa de parênteses, tá? Então não vai ser necessário ficar colocando parênteses para a gente. E aí começa, né, efetivamente a gente começa a ir para um modelo teórico, construir uma álgebra, né, que é o quê? Temos os elementos e temos a operação. Vamos identificar como que funciona e como que eu posso deduzir novas coisas a partir dessas propriedades. Bom, um exemplo aqui. Alfabeto a gente vai chamar de sigma, vai denotar por sigma, tá? Certo? E aqui é um alfabeto binário, AB. Se a gente tiver as seguintes palavras, B, A, que dá igual a BB, certo? A concatenação de V com W vai ser pegar a palavra V e justapor W aqui à direita, certo? E a concatenação de V com a palavra vazia no próprio V é ela mesma. Aos pouquinhos a gente vai se ambientando, certo? E aí o que acontece? Eu defini a binária, eu posso agora fazer também o que acontece se eu fizer a concatenação sucessiva? O que é concatenação sucessiva? Eu sei quanto é 2 mais 2, certo? Mas eu posso querer saber quanto é 2 mais 2 mais 2, certo? Por aí vai, certo? Como que a gente chama isso aqui? 2 vezes 2. Como que a gente chama isso aqui? 3 vezes 2. Certo? E se fosse multiplicação? 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. Certo? Então, para a gente aqui, isso aqui está mais próximo do que a gente vai definir aqui. A concatenação sucessiva a gente vai chamar de uma potência. Certo? Da palavra. Basicamente é repetir ela após ela mesma. Então, não preciso ficar escrevendo. Se eu tiver 10 vezes a mesma palavra concatenada, eu não vou escrever 10 vezes. Certo? Tudo está claro? Deixa eu mais uma caneta. Então, vou representar como o número de vezes que ela se repete. Certo? Isso aí a gente vai chamar de concatenação sucessiva sempre que vier isso na cabeça, que é sem potência. Tá? Bom, e a representação então vai ser W elevado a N. N sempre vai ser inteiro. Certo? Ok? A gente tem que corrigir algumas questões aqui, como já acontece aqui também. Certo? A concatenação sucessiva de nível 0 aqui, ó, a palavra, a gente vai definir como o elemento neutro. Sim. Será que a gente associa o elemento neutro? Então vamos usar o que a gente já conhece que funciona. Quem é o elemento neutro? Palavra vazia. Então a gente vai denotar W elevado a 0 como o nosso elemento neutro, que é a palavra vazia, certo? Aqui no caso. E vai poder, indutivamente, né, fazer a concatenação binária também. W elevado a N, ou a concatenação N vezes da palavra W, é a mesma coisa que concatenar ela com a concatenação sucessiva N mais uma vez, certo? Para qualquer N maior que 0.
E aí, alguns exemplos, né? W ao cubo, www, então precisa mais para escrever www. Quando você fala no site, você fala w ao cubo, né, ponto, google.com. Já facilitou, certo? Aí o pessoal vai ficar com cara de besta, assim, fala, vai fazer linguagens formais, aí a gente conversa. Bom, W elevado a 1 é ela mesma, certo? Ah, mas se ela mesma precisa, às vezes vai ser útil em alguma demonstração, ok? A elevado a quinta, certo? A elevado a N, e aí repete-se o símbolo aqui N vezes, ok? Então, muito simples, é bem tranquilo. Realmente, a gente só tem uma operação e a maioria das vezes a gente vai trabalhar com dois símbolos. Então, do ponto de vista do que seria equivalente às operações, não é muito complicado. O que vai complicar mesmo é como que a gente vai agora, com base nesses elementos básicos, construir os formalismos, representação, né, axiomático e operacional. Então, a nossa definição, sigma é um alfabeto, certo? Sempre vamos chamar sigma de alfabeto, e a gente vai dar outras duas subclassificações, né, para um alfabeto qualquer. O alfabeto com uma estrela, que vai ser o conjunto o sigma estrela, que vai ser o conjunto de todas as palavras possíveis sobre o alfabeto sigma, certo? Ah, mas é impossível fazer esse conjunto de todas as palavras possíveis sobre um alfabeto. Aí você fala, não, eu não quero escrever ele, eu só quero representar, certo? Porque eu vou precisar compreender essa representação. Da mesma forma que eu não consigo escrever os números reais. Os números e por aí vai. Mas eu sei o que significa isso. E por que é importante então definir esse cara? Qual é a importância dos números reais para a matemática, seja ela básica ou no cálculo, por exemplo? Porque as funções, elas são definidas sob o domínio dos reais e a imagem muitas vezes também está sob o domínio dos reais. Então, se eu vou trabalhar em uma função, faz o quê? Ela basicamente é um formalismo também que vai representar de alguma forma algum sistema matemático. E aqui a gente vai querer fazer algo similar. Então, para eu poder separar as linguagens que eu quero sobre um dado alfabeto, porque o alfabeto pode ter várias linguagens sobre ele. O alfabeto binário eu posso ter várias linguagens. O alfabeto das palavras de qualquer tamanho só é composto de A, por aí vai, certo? O alfabeto das palavras em que sempre tem alternância entre A e B. A, B, A, B, A, B, A, B, certo? Por aí vai. Tem várias linguagens. Mas todas elas vão estar aqui dentro. Então, o que eu posso fazer? Na hora de fazer o formalismo no gerador, eu posso trabalhar a mesma lógica que eu utilizo aqui nas funções. Definir o domínio, que é onde estão todas as palavras daquela linguagem, e aí falar como que vai ser essa operação nesse domínio, onde ela vai me levar, certo? Então, por isso que é importante sempre pensar nisso, pensando no domínio, certo? E o sigma mais, que vai ser esse alfabeto de todas as palavras sem a palavra vazia, que em alguns momentos eu vou precisar separar desse conjunto, quando eu quiser separar autômatos finitos determinísticos, não determinísticos com as palavras vazias de suas respectivas linguagens. Tá? Bom, o conjunto de todas as palavras, então, né, como eu falei aqui, né, ele pode, então, além de ser representado, eu posso definir ele indutivamente. Como eu falei, a gente vai falar prova por indução. O que é indução? Eu vou passo a passo, através de uma semente, né, certo? De um passo base, com repetidas interações gerando essas palavras. Então, como que vai ser? Quem é o passo base? É a palavra vazia, certo? Então, a base de indução vai ser a palavra vazia pertence a esse conjunto, certo? E para qualquer x pertencente a um alfabeto, ou seja, qualquer símbolo do alfabeto, vale que x pertence ao conjunto de todas as palavras. Claro. Né? Se ele é um símbolo, ele por si só também já é uma palavra. Então eu sei que ele está lá dentro, pertence ao alfabeto.
E aí, como eu faço a indução? Começar a concatenar reiteradamente, né, até formar quaisquer palavras, todas as palavras possíveis. Então, se eu tenho duas palavras quaisquer, né, e elas são palavras quaisquer, não, elas são palavras desse conjunto sigma-estrela, então a concatenação por V também é uma palavra de sigma. E aí, por que eu faço base? É importante porque eu começo com os elementos básicos, os símbolos do alfabeto. Vou concatenando, gerando uma palavra de tamanho 2. Concatenei, né, vou aumentando. Então, só para ficar claro, isso não que a gente vai ficar construindo assim, mas os nossos formalismos vão ter que construir ou reconhecer assim. Certo? E aí eu posso pensar então em uma outra forma de fazer a definição de uma palavra, porque eu defini uma palavra como sendo, né, uma concatenação sucessiva de elementos pertencentes ao alfabeto, né? Ou seja, qualquer tamanho de justaposição de símbolos do alfabeto, certo? Agora eu posso pensar aqui, qualquer elemento W de sigma estrela, né? Ou seja, se W pertence a sigma estrela, ele é uma palavra, certo? Daquele alfabeto, sobre aquele alfabeto, perdão, certo? E aí pronto, a gente chegou no ponto fundamental. Se para mudar do alfabeto eu gerei o conjunto de todas as palavras, agora eu vou escolher quais eu quero que pertençam à minha linguagem, certo? E aí eu vou dar lógica para isso. Eu quero só aquelas que só tem A, aquelas que só tem B, aquelas que quando eu leio de trás para frente é igual quando de frente para trás. Então todas aqui dentro. Todas elas. Agora eu só tenho que dar esse sentido para poder entender como que eu vou fazer a geração, a operacionalização e o reconhecimento. Certo? Bom, então por exemplo aqui, se eu tenho esse alfabeto, a binário AB, que a gente vai trabalhar muito com ele, o sigma estrela vai ser o quê? Palavra vazia, o A, o B, palavras de comprimento 1, que a gente vai definindo o comprimento. Palavras de comprimento 2, que o comprimento é o tamanho da palavra, que é um número de 5, certo? De comprimento 3, por aí vai, certo? E o sigma mais é só tirar a palavra vazia, certo? Pronto, comprimento. Então, o comprimento é uma palavra que a gente vai usar da mesma forma que na aritmética, na álgebra, o módulo, duas barrinhas, tá? Vai ser o quê? É o número de símbolos que compõe a palavra. Ela é uma função com domínio em sigma estrela, né, no conjunto de todas as palavras, e com domínio nos inteiros. O que ela faz? Por que ela faz domínio no sigma estrela? Porque todas as palavras estão aqui dentro desse conjunto. Esse é o domínio. O que ela vai pegar? Vai pegar uma palavra, vai ver quantos símbolos tem e vai jogar isso aqui lá nos naturais. Certo? Falei inteiro, nos naturais. Então ela está associando um número, que é o tamanho daquela palavra. Certo? Aí, por exemplo, a palavra A, B, C, D, tamanho 4. E a nossa definição palavra vazia tamanho 0. Certo? Naturais. Oi? Você falou inteiro. Eu falei inteiro lá, depois é naturais. Obrigado. Bom, e é isso, certo? Já é muita coisa, ok? Então, peço que leiam lá essa primeira parte, ok? E a gente começa a se acostumar com esses elementos básicos, porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma linguagem formal e depois a gente vai partir para as gramáticas, certo? Esses slides já estão lá. Se não estão, vão estar hoje. Então, já até a quarta, né? Até a terceira. Certo? Então, dá uma olhadinha neles lá. Se quiser pegar a bibliografia, a outra bibliografia também, fica à vontade, é interessantíssimo. Certo? E qualquer dúvida, vão me passando. Ok? Acho que está tranquilo. Oi? A bibliografia está lá, o livro. Tá bom, pessoal? Às vezes a gente vai ter aulas mais curtas. Às vezes a gente vai ter aulas mais longas. Vai depender do que está aqui, né? A importância e também do nosso andamento. Como é isso, não tem problema, a gente tem muita margem ainda durante o curso para poder trabalhar, certo? Não adianta ficar aqui 3 horas e 40 só para cumprir 3 horas e 40, ok? A gente vai ter o nosso aprendizado aí colocado dentro do conteúdo do nosso plano,
Beleza? Qualquer dúvida, então, estou à disposição, pessoal. Eu vou ver depois como é que for a gravação aqui, porque hoje é mais um teste. Se ficar legal, eu vou lançar lá. Pois é, pessoal, não faço chamada normalmente, mas normalmente eu não faço. Mas também não é prova por frequência. Só não vai fazer crime lá fora, senão eu vou ter que responder depois no que disse que estava aqui e não estava.